E aí galera dos grupos Noé! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ponte Golden Gate. A Golden Gate Bridge é uma ponte localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que liga a cidade de São Francisco a Sausalito, na região metropolitana de São Francisco, sobre o Estreito de Golden Gate. A ponte é o principal cartão postal da cidade, uma das mais conhecidas construções dos Estados Unidos, e é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis. Já ocorreram na ponte mais de 1.500 suicídios, é o lugar onde mais se cometem suicídios no mundo. No início do século XX, especialmente após o terremoto de 1906, a cidade de São Francisco passou por um período de ascensão econômica e imediatamente surgiu a necessidade de conectá-la com as regiões vizinhas a fim de desenvolver a economia nas cidades ao redor da Baía de São Francisco. A cidade de São Francisco é cercada por água por quase todos os lados, com exceção da porção de terra que a liga com a região maior, o que faz dela uma península. A necessidade de se conectar com as regiões vizinhas tomou a forma de uma estrutura rodoviária. A ideia de uma ponte cruzando o Golden Gate surgiu pela primeira vez num artigo do jornalista James Wilkins em 1916. A ideia representava um grande desafio, já que o Golden Gate era conhecido pelos fortes ventos e correnteza, e naquela época tal estrutura era considerada impossível de se construir. O nome da ponte foi escolhido em 1927, quando M. Oshaugesse, importante engenheiro de São Francisco, mencionou a ponte como Golden Gate Bridge, referindo-se ao estreito. A dificílima tarefa de projetar tal estrutura ficou a cargo do engenheiro alemão Joseph Strauss. Embora não tivesse nenhuma experiência com pontes suspensas, o engenheiro Joseph Strauss fechou contrato com a prefeitura e projetou a ponte, que começou a ser construída em janeiro de 1933 e concluída em 1937. Apesar da necessidade da construção de uma ponte conectando São Francisco com o norte da Califórnia, Joseph Strauss enfrentou muitas críticas e oposições em relação ao projeto que ele desenvolveu. A primeira controvérsia vinha do próprio Departamento de Defesa, alegando que a construção da ponte iria dificultar o acesso de navios à baía. A Golden Gate Bridge é uma ponte pêncil, com 2.737 metros de comprimento total, incluindo os acessos, e 1.966 metros de comprimento suspenso, sendo a distância entre as duas torres de 1.280 metros. Estas torres de suspensão, por sua vez, erguem-se a 227 metros acima do nível do mar, suportando os cabos que, nas pontes com esta arquitetura, suportam o tabuleiro suspenso. Isto significa que os 2 cabos principais que a suportam têm de estar preparados para suportar todo o peso do tabuleiro e dos cabos que partem dos cabos principais. Cada um destes, por conseguinte, tem um diâmetro de 92 centímetros, sendo formado por 27.572 cabos menores. Uma estrutura do porte da ponte Golden Gate era obviamente um trabalho muito perigoso para os trabalhadores, obrigados a trabalhar acima do vazio para realizar algumas partes da estrutura. Em média, na época, uma fatalidade era registrada a cada $1 milhão gastos em um projeto dessa magnitude. Mas o engenheiro-chefe da ponte, Joseph Strauss, dizia que cerca de $20 milhões gastos para a construção não deveriam ser sinônimo de 20 mortes entre seus funcionários. Centenas de milhares de dólares foram bem investidos para garantir a segurança dos trabalhadores. Desde o início da construção, Strauss se importou com a segurança de todos os trabalhadores, a quem foram impostos capacetes e cabos de segurança para todos os empregados. O engenheiro Russell Cone ficou responsável por monitorar o cumprimento das regras de segurança entre os trabalhadores. Assim, foi instruído a garantir que os funcionários estavam usando todos os seus equipamentos. A Ponte 25 de Abril, anteriormente chamada de Ponte Salazar, que se situa em Lisboa, Portugal, é muito semelhante a esta ponte, dado possuir a mesma arquitetura de ponte suspensa e também a mesma cor. A também conhecida Ponte Hercílio Luz em Florianópolis, no Brasil, também se assemelha à Ponte de Golden Gate,
porém teve sua construção iniciada antes, em 14 de novembro de 1922, e foi inaugurada a 13 de maio de 1926. A ponte é o local onde mais pessoas se suicidam em todo o mundo. A queda dura aproximadamente 4 segundos e quem salta da ponte atinge a água a uma velocidade de 120 km por hora, que é quase sempre fatal. Uma contagem oficial pelo até então prefeito da cidade, Edwin M. Lee, no ano de 2014 foi feita, organizada por ordem de lâmpadas. A lâmpada mais próxima, dos 128 postes de iluminação da ponte, era referência ao suicida. Quando foi terminada, em 2005, a contagem ultrapassava os 1.200 suicidas e passou a adicionar um suicida a cada 2 semanas, de acordo com a média da estatística. Em 2006 foram confirmados mais 34 suicidas e outros 4 suicidas cujos corpos nunca foram encontrados. No mesmo ano, a entidade responsável pela ponte removeu 70 pessoas suspeitas de tentar cometer suicídio. Em 2013, 46 pessoas morreram ao saltar da ponte. Em 2014, as autoridades de São Francisco decidiram instalar uma rede anti-suicídio. A decisão de instalar a rede foi tomada após muitos anos de debate com os opositores do projeto, a considerarem que a opção iria estragar um dos principais cartazes turísticos de São Francisco, e que quem quiser suicidar-se o fará escolhendo outro ponto alto. No total, a instalação da rede custou cerca de 77 milhões de dólares. Desde que foi terminada, a ponte já foi interditada 6 vezes por causa dos ventos: 1932, 1951, 1982, 1996 e 2005. Os ventos de 1982 foram particularmente fortes o suficiente para fazer movimentos visíveis na ponte, ondulando para os lados. Quer saber de mais curiosidades sobre os Estados Unidos? Inscreva-se agora no nosso canal. Grupos Noé, o seu portal de apoio à comunidade brasileira.